todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. A você que compartilha nossos sinceros agradecimentos. E nosso muito obrigado. E é um grande prazer ter vocês de volta. Nós estamos assistindo no Brasil grandes movimentos políticos, os quais nós sabemos que são peças. Não tem nada de movimento político, tem peças, movimentos de um jogo, que estão no tabuleiro. São pessoas marcadas, estão na mídia. Então essas coisas a gente já sabe. Agora, eles são peças, repito, eles nem são o tabuleiro. Eles nem são um tabuleiro que possa, depois desse jogo, ser guardado e os comentários dos jogadores, porque se fosse, saberiam o que estavam fazendo, saberiam muito bem o que deveriam fazer, mas eles precisam de orientação. E esses poderosos que sentam para jogar, movimentam essas peças. Mais tarde eles mudam essas peças como mudam de roupa. Então essas pessoas, eles não têm muito valor para esses jogadores que estão por trás dos bastidores, por trás dessas cortinas negras de ideias macabras e que destroem mesmo as pessoas. A ordem é dada, a ordem é cumprida, não importa. Então, nós estamos assistindo pessoas que se comprometem de maneira grosseira. A gente vê que rompe as barreiras democráticas, rompe as barreiras do direito, rompe as barreiras do direito individual, e que essas barreiras individuais nos está alcançando por ver que nós fracassamos politicamente, por deixarmos que essas pessoas, nos últimos 20 anos, pudessem apresentar um projeto e que moveu uma nação inteira. Foi trazido para o Brasil essa abertura ao qual forças estrangeiras, e quando eu falo forças estrangeiras, são políticos que estão comprometidos. São países que atacam constantemente o Brasil falando sobre floresta amazônica. E são muitas pessoas que estão interessadas nessa floresta. São muitos, mas não somente a floresta. Estão interessados nas lavras, estão interessados na terra. E eles não medem esforços para pôr em prática as suas ideias. E essas consequências políticas que nós estamos vivendo no Brasil está causando muito mal. Porque a gente tem os meios para resolver esse problema. Só que, uma vez você entrando nesse tabuleiro, sendo convidado para fazer parte desse tabuleiro, a sua ganância, porque a gente tem que ter um interesse comum de sobrevivência, mas a ganância é uma falha de caráter. Então o caráter, ele tem elementos básicos para formar um caráter, que é uma mente sadia, que é o altruísmo, que é a sabedoria, que é o conhecimento. Quando a ganância é um subrefúgio, né, para se mostrar que tem desejo de alguma coisa. É um subrefúgio, é um calabouço para bandido, para gente desonesta. Ela carimba o mau caráter. Então, quando se vê os gananciosos, que vê oportunidades de enganar, de mentir, de enrolar, é o que nós estamos mais assistindo hoje no Brasil, então essas pessoas entram nesses jogos. E esses jogos são muito perigosos porque essas pessoas têm que expor toda a sua biografia, têm que expor todo o seu caráter, sua família. E essas pessoas, que quando eu falo, estou falando do presidente do Senado, presidente da Câmara, estou falando do Senado Federal, estamos falando de algumas pessoas que se encontram tentando ser presidente. Se você nem imagina, mas vou te contar uma coisa, você sabia que já o ex-presidiário já tem os seus ministros e são os piores possíveis. Esses jogos, nos últimos 20 anos, trouxeram interesses internacionais. Eles trouxeram esse interesse internacional. Essa força que foi trazida está forçando, está investindo. O que mais eles têm? Dinheiro. Só que é preciso entender muito bem que o mal que está prestes a acontecer no Brasil, ele não foi ainda descoberto. Não chegou nem um pouquinho da real podridão da corrupção que se instalou-se no Brasil. Nem um pouquinho. Nós só podemos lembra do Duda Mendonça, do Mensalão, do ano de 2005. Então essas pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo e às vezes ficam paradas no tempo achando e traz
Olha, me perdoe, mas uma memória, uma mente não sadia, ela consegue acreditar que o preço de algo que foi lá em 2004 tem que prevalecer até 2022. E eles conseguem colocar esses preços na cabeça desses tadinhos. E essas pessoas acreditam piamente que as coisas não tinham que mudar. E olha, quem está falando foi uma pessoa que assaltou o Brasil inteiro. Mas eles acreditam. Quer dizer, as coisas não andam, o preço não aumenta, quer dizer, é uma prática socialista de estagnação do desenvolvimento, estagnação da educação, estagnação de fazer com que a pessoa possa ter a sua liberdade. Então é uma estagnação e as pessoas não estão compreendendo. É tática do socialismo levar as pessoas ao passado, levar as pessoas a acreditarem que eles comiam melhor, viviam melhor, e trazer isso para um contexto atual da nossa política. Isso é praticamente absurdo. Absurdo. E nós estamos assistindo isso, mas não traz. Anula os acontecimentos, anula a segurança, anula a saúde. Eles anulam um monte de propostas que anteriormente funcionavam e que eles não trazem, só traz para a atualidade a barriga. Porque eles lembram que tanto ontem como hoje vai ter o amanhã, vai ter a pessoa que necessita. Vai ter a pessoa, o miserável, vai ter a pessoa doente, vai ter o coitadinho. Porque é para isso que eles estão dentro de um contexto socialista. Eles estão querendo ser o pai Estado, para garantir os benefícios a todos, para garantir a tudo e a todos o direito de igualdade. Sem contar piamente que você dando, acreditando nisso, você dá a sua liberdade, dá a sua condição de sobreviver sobre a orientação e a batuta de outras pessoas. Isso eles culpam a quem produz, culpam o rico, o milionário, os aglomerados, os grandes conglomerados empresariais, os investidores. Ele culpa a tecnologia moderna, eles culpam os investimentos estrangeiros que tem aqui e que faz coisas boas. Então eles culpam toda essa miséria, culpam a sociedade por ter criado os bandidos, os marginais. Eles precisam dessas ideias. Então, aquele acontecimento que lá, naquela época, por exemplo, 2005, 2004, que o gás era R$ 30, R$ 30, o salário era 80, 90, chegou a R$ 200. Então, quer dizer, por que você não pega e tenta seus 1.200, 1.300, R$ 1.500 que você recebe, você doa, não quero mais, eu só quero só os 3 anos, para você viver, se você consegue suportar. Então as coisas mudaram, o estilo mudou, a vida mudou, e eles culpam os miseráveis por vida eles mesmos produzirem, porque não deram educação, não deram estrutura, não investiram em educação. Existiram, foi um investimento para empobrecer mais a educação, o pensamento, o raciocínio, e nós estamos aceitando isso como se fosse uma coisa bem natural, bem normal, e estamos aí à beira, né, de escolhermos o que é correto e o que é justo. Mas, por via, sabemos muito bem que as coisas piorou nesse tabuleiro da política e que os jogos vão proceder de forma que muitos ainda vão se comprometer. O nosso Brasil, o Brasil do BR, o Brasil do Brasil do B grande, esse tem que suportar, esse tem que sustentar-se por via de não aceitar nenhum acordo que possa vir do lado de lá. Isso é o que nós estamos vivendo no Brasil. É lamentável ver que uma nação inteira se dá por decisões sobre tabuleiros de jogos políticos. E isso pode mudar. A nação tem que mudar. E para a nação mudar, é preciso que você mude, é preciso que você tenha um ponto de vista, é preciso que você compreenda o que está à sua volta. Tem uma série de coisas que é preciso que todos nós venhamos pôr em prática. Porque se eles forem ou chegarem ao poder, olha, se você não mudar agora, eles vão mudar você com a força. Eles não têm
um momento de raciocínio para usar a força do Estado contra você da forma coercitiva. Ele vai usar sem piedade. Ele vai usar sem piedade. É só ver o que aconteceu com os demais que foram presos, que se envolveram com esse partido, se todos eles não sofreram dano de uma cadeia. Todos que se juntam a ele são presos. Então, não é possível que a gente possa passar por uma vexame dessa natureza e venhamos aceitar figura tão desagradável, que possamos abrir ou um e-mail, ou um Face, ou um Instagram, e vemos ali pessoas postando coisas sem entendimento, sem conhecimento, sem uma, uma, uma sombra do que eles estão fazendo. É como se eles estivessem apostando naquilo que eles acham que não existe, apostando no invisível. É uma brincadeira para essas pessoas, o que na verdade para nós não é brincadeira, porque nós geramos, nós sabemos o custo, nós sabemos o que temos que pagar, nós sabemos a dor no bolso. Mas para eles não custa nada comer pão com mortadela e fazer essas coisas, essa obra mal feita, mal elaborada, tudo que faz se volta para eles mesmos. Um abraço a todos.